Numa história em quadrinhos, a forma de manipular o tempo é diferente do que em qualquer outra mídia. E isso faz uma grande diferença na hora de construir a sua história. Na verdade, faz toda a diferença. Vou falar sobre isso depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje aqui com mais um vídeo sobre produção de quadrinhos. Eu acho que o tema de hoje é interessante tanto para quem escreve quanto para quem desenha, mas vai ser particularmente útil para quem escreve. Mas antes, se você chegou aqui por alguma sugestão do YouTube ou por alguma fonte externa e ainda não é inscrito, se inscreve aí para saber quando eu posto novos vídeos. Todas as quartas tem vídeo sobre produção de quadrinhos, mas em outros dias da semana você vai encontrar também análises e curiosidades. Então tem bastante conteúdo variado aí para quem gosta de super-heróis, quadrinhos e coisas do gênero. Bom, o vídeo de hoje é sobre manipulação do tempo nos quadrinhos. Pelo nome parece ser uma coisa bem mais chique do que realmente é, tá? Na verdade é algo bem simples, mas entender bem esse conceito vai te ajudar muito a produzir histórias mais eficientes no formato de quadrinhos. A manipulação do tempo é um dispositivo essencial em qualquer mídia, porque é um instrumento muito poderoso de controlar o ritmo da história e também trabalhar com as emoções e as expectativas do leitor ou espectador, dependendo da mídia que você está trabalhando. Quando a gente fala em manipulação do tempo, muita gente pensa logo em flashback, né? A história está seguindo e de repente a gente tem uma cena no passado. Mas vai muito além disso, tá? Quando uma história decide passar do momento que tá pro dia seguinte, isso faz muita diferença. Quando uma cena corta para 5 anos depois, ou quando alterna entre cenas acontecendo ao mesmo tempo em locais diferentes, tudo isso afeta como a história é contada. Não só a questão do salto temporal, mas a questão de como a história é contada momento a momento. Porque numa história, grosso modo, tudo se resume a isso. As decisões que você vai tomar com relação à passagem de tempo. Na literatura tradicional, digamos assim, a que usa a linguagem escrita, a passagem do tempo precisa ser explicitada, porque não existe uma relação direta entre a página do livro e o tempo. O tempo que você leva para ler não é necessariamente o tempo que passa na história dentro daquela página, e as descrições podem ser inclusive sobre tudo que a pessoa está pensando num único instante. Já num filme, a passagem do tempo não precisa ser dita, digamos assim. Ela pode, mas não precisa, porque ela pode ser mostrada, né? Se você tem um personagem jovem numa cena e corta para uma outra cena com o mesmo personagem velho, você sabe que o tempo passou, né? Se você mostra o local durante o dia e logo depois esse mesmo local tá à noite, você também sabe que algum tempo se passou ali. Mas num filme, salvo saltos temporais, em geral, a passagem do tempo costuma ser mais natural, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma cena entre duas pessoas conversando, por exemplo, do início ao fim, sem nenhuma interrupção, tá? Nenhum flashback, nenhum corte para outra cena, o diálogo começa e termina sem nenhuma interrupção. O tempo que você leva para assistir esse diálogo é basicamente o tempo que o diálogo levaria no mundo real, numa situação real. A relação aí entre o tempo e a cena é direta, é basicamente o mesmo. Então num filme como ele tem um fluxo mais natural, digamos assim, em termos de tempo, sempre que não houver um corte para uma outra cena ou um salto no tempo, a história vai seguir um ritmo natural, digamos assim. E é justamente aí que a diferença entre os quadrinhos e outras mídias acabam saltando aos olhos. Porque um livro ele está completamente livre, né, do tempo natural. Afinal, o fato do leitor levar mais ou menos tempo para ler uma página não vai afetar a velocidade da história. E o tempo da história de um livro é o tempo da nossa imaginação, o tempo que está na nossa imaginação conforme a gente vai lendo as descrições. E num filme, mesmo que você tenha saltos no tempo, se ninguém assistiu o filme em velocidade acelerada, né, que hoje eu ouvi falar que é uma modinha assistir
séries e animes em velocidade acelerada, mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Sessões, né? Se você assistir um filme no seu tempo, na sua velocidade normal, o filme, todo mundo vai levar o mesmo tempo para assistir, né? Eu vou assistir o filme e você vai assistir um filme em casa. Se o filme tem 2 horas e meia, ele vai levar 2 horas e meia para ser assistido. Mas nos quadrinhos você não tem nenhum nem outro. Ou melhor, talvez você tenha os dois. Calma aí, já vou explicar. Pensa da seguinte maneira. Você tem uma página de 6 quadros que mostra uma sequência que acontece em, digamos, 1 minuto do que seria o tempo no mundo real. O tempo que você leva para ler a página de quadrinhos não faz diferença no quesito velocidade da história. Não altera que esse diálogo levaria aproximadamente 1 minuto no tempo real. Mas o tempo da sequência que a gente está falando se limita ao espaço que a página tem. Num filme, você pode colocar 5 anos em 5 minutos, ou 5 minutos acontecendo em tempo real. Mas não existe um tempo real nos quadrinhos. O que existe é apenas um tempo espacial. Ou seja, você não vai distribuir 5 anos em 5 minutos de tempo, você vai distribuir no espaço. Isso faz com que a manipulação do tempo nos quadrinhos seja algo único. Numa página de 6 quadros que se passa mais ou menos em 1 minuto, como eu sugeri, você é capaz de ver o período completo de uma vez só. Você vê todo o 1 minuto acontecendo de uma vez só, do início ao fim, da primeira à última cena. Diferente de um filme e diferente de um livro. Em outras palavras, numa história em quadrinhos, passado, presente e futuro são uma coisa só. Olha essa tira de quadrinhos que eu coloquei na tela, por exemplo. Se vocês prestarem atenção no que a história conta, vão perceber que a própria narrativa dessa história, a própria história em si, é impossível num filme ou num livro. E aqui só é possível porque a história em quadrinhos permite que a gente veja o tempo como espaço. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: ok, achei isso muito maneiro, acho até que eu já li sobre isso em algum HQ do Grant Morrison, mas o que isso afeta a produção da minha história na prática? A maneira como a manipulação de quadrinhos funciona é o cerne do que a gente chama de narrativa de quadrinhos. Entender isso é entender como construir uma história fluida no formato de HQ e que soe orgânica, mesmo que no mundo real o tempo haja de um jeito completamente diferente do que no mundo de uma página de quadrinhos, vamos dizer assim. Entendendo que tempo é espaço numa HQ, vai permitir que você possa trabalhar suas páginas para encurtar ou encolher ou expandir o tempo de forma eficiente. E até mesmo se aproveitando do fato de que todos os momentos acontecem no mesmo tempo numa página com vários quadros. Um exemplo é quando você está trabalhando com vários quadros para criar suspense. Eu explorei essa questão num outro vídeo lá que fiz sobre como trabalhar com suspense e surpresa numa HQ. Então dá uma conferida lá, para eu não me aprofundar muito aqui, o vídeo não ficar muito longo, dá uma conferida lá que eu dou alguns exemplos de como usar essa característica bem particular das histórias em quadrinhos, de estar vendo todos os momentos ao mesmo tempo, para criar uma página interessante de suspense e criar antecipação no leitor. Voltando à questão da manipulação do tempo numa página. A forma como você vai definir sua página vai definir o ritmo da história. Mas nem por isso a sua história vai ter mais limitações. Pelo contrário, uma splash page, por exemplo, ou seja, uma página de um quadro só, pode tanto ser usada para enfatizar um instante em particular e estender o tempo, como para construir uma cena que surgira um maior tempo para a gente passar naquela página. E eu também tenho um vídeo específico sobre como você pode usar uma splash page de várias maneiras diferentes na sua HQ. Então, confere lá também, que eu vou deixar aqui no izinho. E quando você colocar mais quadros, aí as possibilidades são inúmeras, porque em teoria você pode colocar quantos quadros você quiser. Mas o tamanho dos quadros também pode insinuar que o tempo está passando de maneira diferente, mais rápido ou mais devagar, por exemplo.
Mais ou menos quadros podem também ajudar no ritmo da história, mostrando se uma página tem um ritmo mais rápido ou mais lento. E essas são só alguns muitos exemplos de como o tempo, como espaço na página pode ser usado em favor da história. Dá para fazer muito mais coisas. E eu também fiz um vídeo sobre como você pode saber quantos quadros usar na sua página, que eu acho que complementa bem esse vídeo aqui. Então também vou deixar aí no izinho. Quer ver um exemplo prático de como essa natureza específica de uma HQ pode beneficiar a sua história? Eu escrevi essa história para uma revista aqui da cidade, tá? Onde a gente tinha sempre, toda semana, 2 páginas para contar a história que a gente quisesse de qualquer jeito. O desenhista dessa história foi o Frank Tartarus e faz parte de uma série de histórias que eu fiz chamada Crônicas do Sistema Solar, em que cada história explorava ou um planeta ou uma ou mais luas de um planeta específico, brincando com a ideia de que esses locais pudessem ter vida. Eu sabia que eram sempre 2 páginas que saíam sempre uma do lado da outra. Então toda vez que o leitor fosse ler, ele veria as 2 páginas ao mesmo tempo. A história conta 2 momentos diferentes que acontecem em luas diferentes do mesmo planeta, no caso Saturno, mas que também são pautadas por pontos de vistas diferentes. As histórias, elas começam separadas e depois elas se convergem de uma certa maneira, vamos dizer assim, mas se passam em pontos diferentes do tempo. Então, como vocês podem ver, as páginas elas possuem quadros simétricos e são espelhados. Mas aqui tá coisa interessante de como você pode manipular o tempo nos quadrinhos. Da forma como eu construí a história, ela pode ser lida de 3 maneiras diferentes. Primeiro, uma página por vez, você lê a primeira página, depois que termina, pula para a segunda. Mas como as 2 páginas sempre apareciam inteiras, né? Isso pode levar o leitor a achar que a história é uma página só, né? Então, outra maneira que é possível ler essa HQ é como se ela fosse uma página só. Então, você lê primeiro o primeiro quadro da primeira página e vai indo na mesma linha até o terceiro quadro da segunda página. Depois, vai para baixo, volta para a primeira página até terminar a linha no fim da segunda página e assim por diante. E você pode inclusive ler a segunda página primeiro e depois ler a primeira. Ainda assim, a história vai funcionar. As 3 maneiras de ler a história são coerentes, fazem sentido e permitem você entender o que está acontecendo. Mas vão dar experiências ligeiramente diferentes na leitura. Nada que seja radicalmente diferente, nada que vai fazer com que cada leitor tenha interpretações completamente diferentes, as interpretações vão ser as mesmas, mas a experiência de leitura vai ser ligeiramente diferente. E esse é um bom exemplo de como você pode aproveitar a manipulação do tempo numa HQ de forma que você nunca poderia em outra mídia. E assim, vocês podem criar histórias que se destacam em relação a outras. Claro que você tem que cuidar, em primeiro lugar, sempre com a leitura, né? Tem que ser algo orgânico de ler, não só ser legal. É importante que a gente pense, pelo menos eu acredito nisso, que é importante que a forma sirva ao conteúdo. Se é algo muito legal que não contribui com o conteúdo ou atrapalha a leitura da história, não é bom bastante para a história. Então tem que servir o que quer, que qualquer questão estética, por melhor que seja, se não servir a história, se não servir para melhorar o conteúdo ou para exibir melhor o conteúdo, para tornar mais legível, mais orgânico o conteúdo, eu acho que não se deve usar. A gente não deve trabalhar forma em detrimento de conteúdo, mesmo numa mídia como quadrinhos, que é bastante visual. Mas isso é a minha opinião pessoal, obviamente. Mas se você olhar para essa história que eu dei como exemplo, se vocês lessem ela, vocês iam ver que a leitura é fluida. A pessoa consegue entender tranquilamente o que está acontecendo, onde a história começa, para onde a história vai, né? Mas também olhando ela esteticamente, ela tem um design e um layout bem interessante e que se destaca. Bom, por hoje era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho mais abstrato talvez em termos de tema, mas eu acho muito, muito importante para conversar
sobre, né, principalmente para quem quer escrever quadrinhos, mas eu acho que também é importante para desenhistas. E tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre essa questão de passagem do tempo e ritmo nas HQs, mas para não entulhar esse vídeo com conceitos demais, já que já é algo um pouco abstrato, vamos deixar essas outras questões separadas em vídeos futuros. Me contem aí nos comentários de páginas ou sequências de HQs que trabalham essa questão de passagem do tempo de uma forma que vocês acharam bem legais e bem diferentes do tradicional. Até a próxima!